mais uma resenha de doraminha. Hoje eu vou falar do Be My Princess, que é um C-drama, é uma produção chinesa muito gostosinha de assistir. Já faz o que? Quando assisti já faz uns 2, 3 anos, mas de vez em quando eu sempre revisito, assisto alguns episódios, algumas cenas, e recentemente, semana que passou, eu reassisti todo ele, e daí deu a vontade de trazer aqui a resenha pra vocês, que é um doraminha muito gostosinho. E o que tá passando de novidade aí na Dramaland? Tem algum dorama do momento que vocês gostariam que eu assistisse e viesse aqui comentar ou resenhar para vocês? Deixem nos comentários. E eu sou Luciana Della Vega e esse canal é de resenhas de filmes, séries e muito focado aí nas produções asiáticas, K-dramas, C-dramas, J-dramas, quando era japonês. Eu sei que dorama, há um tempo atrás, era para produções japonesas, né? Agora parece que migrou pra... Mas não importa, gente, tá? Vamos lá. Be My Princess é um dorama. Eu agora vou deixar aqui quantos episódios tem. As produções chinesas costumam ter mais episódios que as produções coreanas. E é de torno de 1 hora, mais ou menos, cada episódio. E trata do casal, né? O protagonista e a nossa protagonista é Min Weiwei. Aí eu consigo dizer os nomes. Eles são atores. Ele é um ator já renomado, de grande sucesso. E ele, como é que é o nome? Daniel Day-Lewis, que é aquele que fez O Último dos Moicanos, ele é esse tipo de ator, que faz grandes produções, que ganha Oscar, que ele entra no personagem, é difícil depois sair do personagem, ele leva muito a sério essa carreira, ele não é apenas um rostinho bonito, embora ele tenha um rostinho bonito, ele é galã também, mas ele é muito mais que isso, e ele leva muito a sério a imagem dele, a carreira dele. Então assim, o cara é muito sério, muito bem sucedido, e ele tá lá, ó, acima dos meros mortais outros atores. E ela é uma atriz iniciante, ela tá buscando a sua primeira oportunidade, o seu primeiro papel, ela quer investir na carreira de atriz, ela tá lá fazendo os castings e procurando essa oportunidade. O dorama começa com ele indo tratar ali de, eu não sei se é de algum personagem, alguma produção que ele vai participar, mas é negócios, ele tá indo com o agente dele, que é também o melhor amigo dele, e eles vão num restaurante tratar com um italiano. Então, essa pessoa, o italiano, ele contrata uma intérprete, ai meu Deus, que é a nossa protagonista Min Weiwei. Ela tá vestida assim com aquelas roupas tradicionais dos C-dramas de época e tocando aquele instrumento que fica assim, e é de cordas, que a gente vê nos C-dramas de época. Então ela tava fazendo um trabalho, se apresentando, e ela sai desse trabalho e vai para esse outro trabalho de intérprete. Daí ela não troca de roupa, ela sai, porque é em cima da hora. Ele tá indo para esse restaurante e o carro para ali no trânsito e ele olha pro ponto de ônibus onde tem uma propaganda de uma campanha que ele fez, de maquiagem. Então ele tá segurando assim um batom e tá escrito Be My Princess, ou seja minha princesa, ou você é minha princesa. E ela tá ali com aquelas roupas de princesa de época, esperando o ônibus. Então ela encaixou muito bem ali na foto do outdoor dele. E ele fica encantado pela beleza dela e como ela ficou bem naquela roupa de época. E o próximo drama dele é de época. Então ele até faz o desejo de que a princesa, que será o par dele, seja tão bonita e elegante quanto aquela moça ali no ponto de ônibus. Acontece que ele chega no restaurante, pouco tempo depois ela chega e ele vê que é a moça que ele admirou, que vai ser a intérprete. Só que ele fala italiano, então ele começa ali a falar italiano com o cara e ela fica ali tipo avulsa, né? Que coisa, não. Mas ela ficou muito encantada, ela ficou muito surpresa e feliz quando viu que ela ia servir de intérprete pro grande ator. Só que não rolou. Ainda assim ela tá ali, feliz, empolgada e um pouco nervosa. Vai pedir, já quando ela vai se apresentar, que ela, né, faz assim pra ele nem sabe, nossa, bem nojentinho. Aí depois que se encerrou ali a reunião, ela vai pedir autógrafo pra ele e ele disse que já deu 2, 3 autógrafos. Ele só dá um número X de autógrafos por dia e ele já tinha extrapolado aquele número, então ele não ia dar um autógrafo pra ela, gente, assim, coisa ficar com um pouco de ranço desse cara, sabe, no primeiro episódio. Ele vê que ela está ali olhando pra ele, admirada, e ele pensa, ela tá... É a minha beleza que tá desconcertando ela. E eu assistindo, que beleza, meu querido, que isso? Mas era só o penteado que não estava favorecendo. Depois, já ao seguir do drama, tu olha pro ator e pensa, nossa, é bonito mesmo. O problema é que ali, naquele encontro,
no restaurante, ela acaba encontrando o ex-namorado já com... Não é bem ex-namorado, ele passa a ser ex-namorado ali, porque eles tinham ali não um namoro, mas tava querendo engatar um relacionamento e tal. E ele chega ali de braço dado com outra mulher, outra atriz, né? E ele fica surpreso quando a vê, solta a outra atriz, ela vê, percebe o que tá acontecendo, pensa, nossa, como eu fui trouxa. E tem aquele desconforto, aquilo ali. E quando ela sai, né, ali na saída do restaurante, ela começa a chorar. E o grande ator, eu não lembro o nome dele, tem que ver pra... Eu só vou chamar de grande ator. Olha pra ela ali, o agente dele também, e ela com os rímel tudo escorrendo. Ai, gente, a derrota, a humilhação, o mico total. Ela tem uma irmã. E ela e a irmã são muito amigas, é muito legal de ver o relacionamento delas. E ela faz o teste pra ser a princesa nesse drama, que o nosso protagonista já é o protagonista, né? Já foi escolhido, ele já aceitou o papel. E estão ali discutindo, eles estão entre quatro atrizes, e ela é a única ali das 4 cogitadas que nunca pegou ali um grande trabalho, e eles acham que é um risco muito grande entregar uma obra tão, né, que vai ser tão grande, um personagem principal para uma atriz que não tem experiência. E ele ali mexe os pauzinhos, ele fala algumas coisas ali e consegue o papel para ela. Aí começa a gente. Isso é bem legal nesse drama, porque a gente acompanha ela como uma atriz novata, ele como um ator já consagrado, se conhecendo e ela tendo admiração por ele, e ele ali tendo interesse, mas. Peraí. Mas ele não cede ao interesse dele. Na verdade, ele nem admite pra ele que ele tem esse interesse por ela, porque, mais uma vez, ele é um grande ator e ele se preocupa muito com a imagem dele perante o público e ele se leva muito a sério. Mas ele tá gostando dela, ele ajuda ela a conseguir esse papel e ao longo ali das filmagens ele vai dando dicas e ajudando na atuação dela, mas ele não cede pra ele que ele tá interessado, né? Então a gente acompanha esse desenvolvimento do relacionamento deles, a princípio. Eles começam a gravar o drama e ela é uma atriz novata, é o primeiro papel, então ela dá umas escorregadas e ele vai ajudando ela. Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei com muito ranço dele, porque ele deixava ela desconfortável, ele dizia coisas assim que ou deixava ela muito feliz e no dia seguinte deixava ela triste, eu dizia, cara, por que eu tô fazendo isso, enlouquecendo a guria? Mas quando eu assisti de novo, eu percebi que ele fazia o que ela precisava de emoção pra cena. Então, se ela precisava estar feliz, ele ia lá, ai, oi, tudo bem, você quer deixar ela feliz, ela fazia a cena e conseguia fazer. Daí, na cena, ela tinha que estar triste, ele ia lá e arrasava com ela. E ela chegava na cena e, pô, ela tava triste, entendeu? Ele fazia isso. E ela não percebia, nem eu percebi na primeira vez que eu assisti, que ele estava fazendo isso justamente para ajudar na atuação dela. Então ela não percebia, só ficava mesmo com a sensação que eu fiquei, nossa, cara, que maluco, por que tu tá agindo desse jeito tão aleatório? E esse drama que eles estão gravando é um drama de época. Ela é a princesa e ele é o grande tutor. Então, ela é filha do imperador. Acontece lá uma revolução, uma guerra, não sei o quê. Ela salva a vida do irmão, que será o próximo imperador. Só que vai acontecendo coisas que ela é apaixonada pelo grande tutor, mas eles nunca conseguem ficar juntos. Ele não consegue dizer pra ela que a ama, porque afinal ela é a princesa, é a filha do imperador, depois irmã do imperador. E depois já passou, não dá mais, sabe? É uma historinha, tu acompanha, daí tu começa a acompanhar 2 histórias. A história deles, atores, atuando juntos e desenvolvendo ali um relacionamento, e a história que eles estão interpretando. Isso é bem legal. Até porque no último episódio do Be My Princess é toda a historinha desse drama que eles gravaram. É bem legal. Quando terminam as gravações, todo mundo festeja e tal, e ele fica triste, porque ele vai ter que abandonar o grande tutor, ele não vai mais interpretar esse papel, e ele ainda tá no personagem, aquelas coisas, né? Ele não tem mais motivo para se ver, e então ele percebe que grande parte daquela tristeza dele também foi de não estar mais com ela. Só que as produções chinesas, elas são dubladas. Isso foi bem legal de acompanhar também, porque daí tu entende como são feitos esses dramas, esses C-dramas. Eles interpretam, eles fazem ali a gravação e depois eles vão no estúdio dublar a eles mesmos. Então, quando tem a dublagem, ele mexe os pauzinhos também pra ele estar no mesmo dia que ela e então se encontrar com ela. Então, eles se encontrarem. E ele é muito sem molho nesse quesito aí do relacionamento. Ele não consegue chegar aí, gato. Ele tenta, mas ele é muito durão, ele é muito sério. Então, ele fala
vai ser ele fala muito sério, que ela pensa que ele tá falando de outra coisa, de atuação, e não realmente de, nós dois aqui, entendeu? Ele tenta, daí ele vê que depois ali da dublagem não vai rolar mais, eles não terão motivos pra estarem juntos novamente, então ele diz, pô, vou ter que rolar, e ele não consegue. Não consegue, ele fala de um jeito que ele queria dizer pra ela, porque eles fizeram uma cena de beijo. E ele é um ator que não beija nos seus dramas. Mas nesse, incrivelmente, ele achou que sim, cabia para a história uma cena de beijo. E eles fazem a cena do beijo. E nesse dia da dublagem, é um dia chuvoso, acabou de noite, é uma noite chuvosa, né? Acabou a dublagem, já era noite, uma noite chuvosa. E ele tenta dizer pra ela que ela pergunta pra ele se ele já tá pensando em novos projetos. Ele, me ofereceram algumas coisas, mas eu não tô afim, não sei o quê, porque... E ela, porque não é meu estilo, eu não gosto desses romances, né, essas coisinhas muito melosas, porque ele não beija. Ele quer dizer pra ela que ele quis beijar ela, que ele ficou afim dela e ele fez a cena porque ele queria beijá-la. E ela entende, assim, do tipo, puxa, que chato, né, tu teve que fazer isso comigo, tá? Que pena, mas agora tu não vai mais ter que... Sabe? Ela entende errado porque ele não sabe se expressar de uma forma romântica, coitado. Ela entra no táxi, vai embora e ele fica com aquilo, né? Puxa, é a última vez que a gente vai se ver, eu não consegui falar pra ela o que eu queria. Ele põe a trilha sonora do drama, desse drama que eles gravaram, então ele tá ouvindo a música, ele tá pensando nela, ele tá pensando no beijo deles no drama, e que ele não conseguiu, não sei o que, e ele se acidenta de carro. E ele fica bem mal. Bate a cabeça e tal, fica ali um tempo inconsciente, e quando ele acorda, ele acha que ele é o grande tutor. Não é uma simples amnésia, ele não sabe que ele é um grande ator, ele não lembra da mãe, do pai, do melhor amigo, ele lembra da história do drama, dele como grande tutor, apaixonado pela princesa, e pensa que ele é esse grande tutor, e ele acha tudo estranho no hospital, as modernidades e papapá, e o melhor amigo dele já percebeu que toda essa confusão vem do amor que ele estava desenvolvendo pela atriz e não admitia nem pra ele. Então, amigo, grande amigo, importante amizades nesse momento, ele chama a atriz. Olha, ele se acidentou, ele tá mal, tu podia vir aqui visitar, não sei o quê. Quando ele enxerga ela, ele se curva, que nem... Não, é assim, eu acho que é assim, sabe? Que nem no drama, ai, princesa, não sei o quê. E o cara tá cada vez mais surtado, mais maluquete, os médicos fazendo ressonância, e psicólogos, psiquiatras, e o diagnóstico é esse, tem que esperar. Uma hora vai voltar, vamos torcer que volte, mas de imediato não tem muito o que fazer. Então os pais dele pedem pra ela ficar ali com convívio com ele, porque ela é a única pessoa que ele reconhece, né, como a princesa. E aí a gente acompanha outro drama, porque primeiro era o ator muito sério e aquela atriz novata se conhecendo. Agora, é um cara do passado tentando se ajustar nos tempos modernos e apaixonado pela princesa, que agora é moderna, entendeu? E ali, ele é livre pra ser os sentimentos dele, ele não tá reprimido. Então ele gosta da princesa, ele vai fazer paparicar aquela mulher, ele vai paparicar a nossa protagonista, ele vai fazer tudo por ela, entendeu? Ele é o cachorrinho, ele compra presentes, ele protege, ele tem algumas ideias assim, do tipo, mulheres não fazem isso, não, isso não pode, por causa das ideias antigas da personagem dele. Mas ele é muito querido, e aí ele cozinha pra ela, ele entrega as coisas pra ela, ele faz tudo o que ele gostaria de fazer e não fez durante a gravação daquele drama. Ela se apaixona por ele, ele já era apaixonado por ela, e a gente vê esse relacionamento se desenvolvendo. Mas fica assim, gente, como assim, né? O cara não sabe quem ele é e a guria tá namorando. Ela se entrega a esse amor, ela não tem problema, sabe? O que tem de, será, nosso protagonista coreano? Não tem, entendeu? Ela gosta dele, eu gosto dele, eu vou viver esse romance, e ela tá vivendo esse romance com o cara com amnésia, achando que é um cara de séculos atrás. Nisso, ela consegue outro papel, onde ela vai fazer par romântico com um ator que era o príncipe, com quem ela casa no dorama que ela fez com o nosso grande ator, o Prota, né? Porque ele era o grande tutor, mas como ele não pode casar com a princesa, arruma um casamento lá arranjado pra princesa. E o ator, que é o príncipe, consorte, vai ser o par romântico dela nesse drama. E ele fica muito assim, ele não aceita como que a princesa agora é atriz e ela vai fingir que é
par com esse... E ele reconhece o ator também como príncipe consorte. Não, como assim o príncipe consorte? É bem engraçado, é bem divertido esse drama. Principalmente nessa parte que ele está desmemoriado. Então ele vai trabalhar como assistente dela. Aquele que fica lá esperando, toma aqui tua água, um guarda-sol ali pra não pegar sol. Ele vai só pra estar sempre com ela e ele fica, tipo assim, pro ator. E o ator, ele gosta dela, ele tem um interesse por ela, então ele diz, eu tô vendo esse tão maluquice aí, não tá fazendo muito sentido não. Eles ficam tendo esse embate. Até que ele pede ela em casamento, ela aceita, eles vão casar, e então, claro, né gente, claro, é um drama. Acontece um negócio lá e ele recupera a memória. Eu não entendi muito bem a princípio, mas então eu já vou explicar pra vocês. Ele recupera a memória dele de ator. E ele perde a memória dele de grande tutor. Então o tempo que ele ficou achando que ele era o personagem, o grande tutor, ele esqueceu. Então tudo que ele namorou com ela, o pedido de casamento que foi ele que pediu ela em casamento, tudo ele esqueceu. Ele tem esse buraco agora na memória dele. É ele fazendo o drama com ela, tudo que aconteceu que ele esqueceu e agora ele voltou a ser ele. E isso é muito triste pra nossa protagonista, porque ele esqueceu que ele se apaixonou por ela. Ele disse, eu apaixonado, eu não sei o que. E o amigo dele, olha, quando tu lembrar, tu vai te arrepender, tu não faz isso com ela, tu não trata ela assim. E ele começa a dar um gelo astronômico na nossa protagonista, mas ela é muito... Sabe o que eu reclamei? Vamos voltar, beijo exclusivo, daquela ricaça que ficava ali se humilhando pro melhor amigo da prota. Ela não se humilha não, ela pode estar sofrendo de amor, mas ela não me quer, tudo bem, tá? Beijo, tchau. Mas ela sofre e aí aparece uma terceira pessoa, sempre tem que ter, né? Que é a irmã mais nova do agente e melhor amigo do nosso protagonista. Os três cresceram juntos, são amigos, e ela é estilista. Então ela faz os figurinos dele para as premiações, os eventos, e eles têm ali um relacionamento de longa data, e é claro que ela é apaixonada por ele, mas ele só via ela como irmã, como a irmã do melhor amigo dele, ele não tem interesse nela. Mas como ele sempre foi muito retraído, ele não tinha relacionamentos, então tava muito bom pra ela. De repente ela volta e ela voltou um pouco antes dele recuperar a memória. Então de repente ela volta e ele tá pra casar com outra mulher, ela enlouquece, ela fica doida com isso. E não lembra dela, e então fica ela ali de picuinha com a nossa protagonista. Aí ele recupera a memória. E aí ele tá sempre com essa amiga de infância e ignorando a nossa prota. E por causa dessa amiga de infância, situações vão acontecendo para cada vez mais eles terem atrito. Porque, assim, eles são atores. Ela ficou muito famosa depois desse drama que ela fez com ele. E tudo que acontece agora vai pra internet, vai pra imprensa. Então fica assim, pô, eles não iam casar? Agora, no dia do casamento, ele larga ela, e agora ele tá com outra, e não sei o que, não, mas essa outra sempre teve com ele, foi a Ming Wei Wei que se meteu no meio dos dois, sabe? E isso vai queimando o filme da nossa prota com o público, com a imprensa, e essa amiga dele de infância vai alimentando esses boatos. Quem ajuda muito ela nessa fase é o ator que interpretou o príncipe regente, porque ele gosta dela, ele também é ator, ele conhece o meio, ele investiga, ele manda ver quem foi que começou a espalhar esses boatos, papapá. Então agora a gente tem um terceiro relacionamento, que é ele sem lembrar do que eles viveram e ela sofrendo por amor. E eles ainda têm que fazer a promoção do drama. Então eles vão a eventos, a entrevistas, encontros com fãs e aquele cara, assim, uma geladeira. Ele até dá respostas, assim, que realmente magoam. Todo mundo briga com ele, até o melhor amigo dele. Como que tu fala assim? Tu pode não lembrar, mas todo mundo tá te dizendo que o quanto tu tava mal. Foi ela que te ajudou, ela não hesitou em nenhum momento. Até se mudar pra tua casa, ela se mudou, porque tu era a única pessoa que ela reconhecia. Papapá, e agora tu fala essas coisas a respeito dela. Começa a fechar o tempo pro lado dele. Eles conseguem, né, com muito atrito, conter ali a opinião pública, e ele faz uma declaração mesmo assim meio contra a vontade de que não é nada disso, não pensem mal, quando eu estive doente ela me ajudou muito e eu tenho muito respeito por ela, blá blá blá. Ela resolve tocar a vida dela, fazer mais um drama. O que acontece? Mais um drama de época. E eles têm muitos fãs que shippam o casal por conta
do drama do Grande Tutor. Grande Tutor é o nome do drama que eles gravaram. Então, juntam de novo eles pra fazer mais um drama de época. E o amigo dele diz, olha, eles já chamaram ela pra fazer o papel, mas, então, e o amigo dele até avisa ele, olha, não aceita esse não, porque a Ming Wei Wei vai fazer. Né? Então, e aí, se tu aceitar, é bem provável que ela recuse. Ele perdeu a memória, né? Então, bobagem, se ela é uma atriz profissional, que foca na carreira, ela não vai fazer isso, ela não vai deixar coisas pessoais afetarem o seu trabalho. Dito feito, ela descobre que ele também aceitou para ser o par romântico ali, e ela declina. Ele fica sabendo, e isso meio que mexe um pouco com o orgulho dele, e ele marca um encontro com ela, e daí volta aquela coisa de quando eles estavam se conhecendo, que ele deu muitas dicas para ela, e ajudou ela a tomar decisões, e também a interpretar. De novo, ele ensina ali para ela, não, olha, eu perdi a memória, teve uns momentos desconfortáveis, mas eu aceitei sabendo que tu ia ser a protagonista, né? Então, eu tô disposto a fazer, funcionar. Então, tu não acha que tu como atriz devia também focar na carreira, tua carreira tá no começo, tu não pode desperdiçar bons papéis. Ele dá ali uma aula pra ela, digamos assim. E ela aceita fazer o drama com ele. Aí começa outra fase, porque como eles estão convivendo mais, aquele sentimento que começou lá no primeiro drama que eles gravaram, começa de novo, ele começa a aflorar ali um interesse, uma admiração, ao mesmo tempo que ele não lembra muito ali o que aconteceu quando ele estava doente. Ele vê ela, assim, com enjoo. E depois ela falando no telefone com a irmã, dizendo, a gente não pode ficar com ele. Não dá, nós não temos dinheiro agora, o apartamento é pequeno, não vai dar pra ficar. E ele já pensa, porque ele já tá ali interessado. Então, a primeira coisa que ele pensa, nossa, ela tá grávida, né? E eu, quando eu tava lá desmemoriado, eu vou ter que assumir a responsabilidade. Mas no fundo, ele tá bem feliz, entendeu? Ele não admite nem pra ele. E ele vai conversar com ela, dizer, não vai dar pra te gravar o drama, né? Mas eu assumo a responsabilidade. E ela, meu Deus, tá com problema de novo? Tu já foi no médico? Do que tu tá falando? E ele, tu não tá grávida? Não, que isso? E daí ele fala sobre o telefonema, ela disse, não, minha irmã queria adotar um filhotinho de cachorro, a gente não tem espaço nem dinheiro pra cuidar de um filhote agora. Uma coisa muito importante é que a irmã dela tá namorando o melhor amigo dele. Então também é mais aí um enrosco que faz com que eles estejam sempre se vendo, sempre se encontrando. E a irmã do melhor amigo dele tá sempre ali também querendo azedar o relacionamento. Tá recém querendo engatar de novo, né? Gente, já é o terceiro tipo de relacionamento que eles estão tendo. E é muito legal de acompanhar. Aí, durante as gravações desse drama, tem o que? Eu ia dizer, tem uma cena de beijo. A cena não era de beijo, porque ele não é beijoqueiro, ele não faz esse tipo de drama, ele não faz esse tipo de cena. Mas a cena foi tão forte ali nas emoções que eles se beijam. Tá? E aí, a memória dele volta. Ele fica assim, meu Deus. E aí ele lembra que ele ama mesmo essa mulher, ele lembra tudo que eles viveram e ele fica assim, tá, agora o que eu faço? E ali no momento ele fica... Mas depois, lá no quarto dele, no hotel, e ele pensa, minha nossa, tudo que eu fiz pra ela depois que eu recuperei minha memória e perdi a memória de quando eu tava doente. Tudo que eu fiz, minha nossa, essa mulher nunca vai me querer de novo, não vai me perdoar, não vai querer ter um relacionamento comigo. Ele fica ali naquela dor, e isso eu achei bom, porque ele tinha que sofrer mesmo. Até achei que eu sofri pouco, podia sofrer um pouquinho mais. E a primeira vez que eu vi, eu não estava muito interessada nas gravações desse segundo drama que eles estavam fazendo, então eu comecei a pular. No que eu pulei o beijo e a recuperação da memória deles. Eu fui pro próximo episódio, e no próximo episódio ele tá lá. A postura corporal dele já era diferente daquela contida do grande ator. E ele já tava lá de novo, entregando água, sombrinha, olhando pra ela assim, todo mundo. E eu pensei, esse cara recuperou a memória? Mas quando foi? Eu tive que voltar pra aquela parte que eu tinha pulado e vi o beijo. E realmente, tu vê na interpretação dele uma diferença na postura, até na postura dele, assim. De depois, quando ele recupera a memória e tudo que ele viveu ali quando ele achava que era o grande tutor. Eles continuam ali nas gravações. O ator que fez o príncipe consorte vai lá visitar e ele fica louco de ciúme. Eu gosto disso, porque como eu disse, ele tinha que sofrer, porque ele fez a nossa protagonista sofrer muito. Então ele fica ali... Ai!
E ele percebe que não dá, né? Deu muita coisa errada de ele não se abrir pra ela, né? Não falar dos seus sentimentos. Então ele, não vou perder pra esse ator aí, não vou falar. E ele fala daquela forma, olha, meio contida, meio séria, meio assim, mas pelo menos ele consegue falar. E ela diz, olha, não tô interessada não, tá? Não quero. E pra ele, assim, não importa. Ele sabia que de uma hora pra outra ela não iria perdoá-lo, mas ele queria que ela soubesse que era ele mesmo, não uma versão de algum personagem, mas ele interessado por ela. E que ele sim ia fazer o melhor pra conquistá-la. Achei digno, achei bonito ele falar isso pra ela. Nisso começa uma outra trama que, assim, pra mim, não precisava nesse C-drama, sabe? Na historinha do. Mas acontece que o melhor amigo dele vai conhecer os pais dela, né? Porque ele tá namorando a irmã dela, então ele vai conhecer os sogros, né? Então tem lá, e o pai dele também vai. É pra conhecer as famílias. E quando isso acontece é porque o relacionamento tá sério, né, gente? Pelo menos aí nos doramas que a gente acompanha, a gente sabe que esse momento aí é porque o relacionamento tá indo pra um casamento. Então vai as famílias se conhecer. E quando o pai do melhor amigo vê a mãe da namoradinha, que é a irmã da protagonista, eles já se conhecem. E dá aquele desconforto e ela diz, eu não vou ficar aqui não, vou-me embora. Ela vai embora e a filha vai atrás e ele fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque ele tá apaixonado pela namorada e não consegue nem fazer. E aí o pai dele diz, não, vem cá. E o pai dele explica que eles tiveram um relacionamento. O pai dele, do melhor amigo, com a mãe da nossa protagonista. E ela era pobre, ele era rico, a família não aceitou, tiveram que se separar. E ela estava grávida, ele sabia que ela estava grávida. Ele procurou por ela, mas não encontrou. Agora, qual das duas é a filha? Ali, sabe, ele já fica, meu Deus, eu tava namorando minha irmã, sabe? Dá aquele frio na barriga, até porque eles foram espertos na escalação desse casting e escolheram atores, assim, parecidos. A namorada do melhor amigo é parecida, a atriz e o ator, eles têm uma certa semelhança. Tanto fica, minha nossa, não acredito que eles vão pôr uma coisa tão pesada assim no drama. Mas não, a filha é a nossa protagonista. Então, ela é irmã do melhor amigo do nosso protagonista. Eu fico assim, pra quê? Ela tem um pai, o pai que criou, né? E que ela achava que era o pai dela. Muito amoroso, muito querido e que é muito apaixonado pelas duas filhas. E como que ela descobre isso? Ela acaba descobrindo porque ela fica agora, como é que eu não dou o nome de ninguém? Então, a irmã do melhor amigo, que é estilista, a estilista, ela tá cada vez mais furiosa porque o ator tá se interessando, ele tá desenvolvendo um relacionamento com a protagonista. O irmão dela tá muito amiguinho dela. Agora o pai dela também, ai minha nossa, querendo conhecer, querendo, que ela até acha que o pai tá querendo ter um caso com ela. Até que o pai tem que contar, não, ela é minha filha também. Eu tive. Daí a mulher enlouquece. Ela enlouquece, ela já tava furiosa porque ela achava que ela tava perdendo todo mundo pra Ming Wei Wei. E aí descobre que perdeu o pai, perdeu o irmão, que ela é irmã, não, ela vai lá, já chega fazendo um barraco, bate na nossa protagonista, mas apanha da irmã da nossa protagonista, que eu achei muito satisfatório, conta de uma forma bem maldosa e violenta, mexe com a cabeça da nossa protagonista, que já tinha dado um fora no nosso protagonista. Então ela já estava fragilizada ali do cara chegar e dizer, oi, quero namorar mais uma vez, aquele maluco querendo namorar com ela. Então, e tudo isso acontece. E ela não pode contar com o apoio e o carinho dele, uma vez que ela deu um fora nele e ela não quer saber dele. Então os sentimentos dela ficam tudo bagunçados. Mesmo assim, ele fica presente, ele fica com ela. E tentando dar apoio, ela volta pra casa pra falar com os pais. Os pais realmente contam, é isso mesmo, ela é filha daquele cara lá, papapá. O amigo do protagonista e irmão da nossa protagonista, quando ele soube, ele terminou o namoro com a irmã da protagonista. Ele termina o namoro porque a mãe delas diz, não quero envolvimento da minha família com a tua. Termina esse namoro. E ela é muito séria, muito enfática, e ele fica também com aquele sentimento assim, pô, é a irmã da minha irmã, sabe? Quase como se fosse irmã dele também. Isso tudo bagunça os sentimentos e a cabeça dele, e ele termina o namoro, mas ele terminou sem contar o motivo, porque ninguém queria... Porque a mãe da Ming Wei Wei não queria que ela soubesse que ela não era filha do marido dela, né? E ele respeita isso. Mas
estourou toda aquela bagunça, vão os quatro, né? O protagonista, o melhor amigo, a protagonista e a irmã vão tudo pra lá. Eles, só as moças entram na casa, porque eles sabem que eles dois, os pais das gurias, não querem ver naquele momento, mas eles ficam esperando por elas pra dar algum apoio. E daí estão as duas furiosas com eles, né? Porque sabiam e não contaram, daí porque o namoro terminou, a irmã entende, né? Mas não aceita muito bem esse término de namoro. E aí tu começa a acompanhar os dois relacionamentos, os dois amigos tentando conquistar as duas irmãs. E volta a ter o climinha de comédia. Por isso que eu digo assim, eu não sei por que colocaram essa questão aí dela não ser filha do pai dela, ser irmã do cara ali. Tem uma briga séria entre o pai da protagonista com a irmã da protagonista, a estilista, porque o que ela fez realmente contar daquele jeito, ninguém queria que a guria soubesse. E eu acho que ela merecia saber. Mas não da forma como foi feita, realmente uma forma bem maldosa e violenta. Então, o cara vai parar no hospital, papapá, eu sei que a estilista é mandada pro exterior. Vai embora, querida. Fez muita confusão por aqui, vai-te embora. Então, eu acho assim que pra essa estilista foi duro mesmo, porque ela perdeu, né? O pai, o irmão, o namorado e o país. Vai-te embora, sua louca. E a nossa protagonista, ela não quer saber do pai biológico. Isso assim, isso não se resolve, tá? Ela fica realmente afastada, ela não reconhece aquele homem como pai. Eu não sei por quê. Sinceramente, o pai que criou não ia ser menos pai se ela pelo menos conversasse com o pai biológico, mas ela se nega até isso. E dá pra ver que ele queria. Ele chegou a procurar pela mãe dela, só que ele não encontrou. Ele não foi um total babaca. E ele queria ter um. Eu acho que pela violência com que foi contado pra ela e aquela irmã louca, eu acho que por isso ela não quis nenhum relacionamento. E ela não queria também mais amizade com o irmão, porque antes eles eram bem amigos. Mas essa amizade é retomada. E ela começa ali a namorar o grande ator. E tem final feliz, tá, gente? Bem bonitinho. E o último episódio é mostrando toda a historinha, né, do drama que eles gravaram juntos. Eu só não... Eu achei, assim, meio fora. Sem necessidade ela não ser filha do pai dela e dividir o pai com o melhor amigo. Mas, fora isso, de boa, eu acho que foi só pra dar ali mais um sofrimento. Porque, sim, a nossa prota é a sofrida, sabe? Mas ela não é da coitadolândia. Ela é forte, ela enfrenta, mas ela sempre tá sofrendo por alguma coisa. Coitada. Então, acho que foi só pra dar um peso dramático ali pro nosso protagonista vir como herói, né? Resgatá-la. É um drama bem gostosinho, tem na Viki e é free, né? Não precisa assinar a Viki pra assistir. Procura Be My Princess, que é uma delicinha, muito bom de assistir e divertir muito reassistindo. E se tu já assistiu, comenta. Se tu tem sugestão para eu trazer aqui a resenha, também deixa aqui nos comentários. E eu pretendo trazer 2 vídeos por semana aqui no canal. Então, por favor, deem sugestão do que assistir e o que resenhar aqui para vocês. Curte, comenta e compartilha, que é muito importante.